Se em Jesus me conheceu, me deu seu Espírito, me fez desfrutar Jesus. Não sei como expressar um tão grande amor por Deus. Aqui eu sim vou viver. Só Deus a mim vai satisfazer. Então diz assim: registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou a Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou a Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, e Esrom gerou Arão. Arão gerou Aminadab, e Aminadab gerou Naasson, e Naasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Rute. Obed gerou Jessé, e Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, e Abias gerou Asa. Asa gerou Josafá, e Josafá gerou Jorão, e Jorão gerou Uzias. Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acais, Acais gerou Ezequias, Ezequias gerou a Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias. E Josias gerou Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Zalatiel, Zalatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor. Azor gerou Zadok, Zadok gerou Aquim, Aquim gerou Aliúde, Aliúde gerou Eleazar, e Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, e Jacó gerou José, marido de Maria, do qual nasceu Jesus, que é o chamado Cristo, o Messias. Assim, ao todo, houve 14 gerações de Abraão a Davi, 14 de Davi até o exílio na Babilônia, e 14 do exílio até Cristo. Nós temos meditado a respeito disso, e na semana passada, fazendo um breve resumo, não dá para fazer dos 2 domingos, vimos a completa diferença se essa história tivesse começado com Era uma Vez e com uma genealogia. Isso muda tudo. Isso aqui é a porta do Novo Testamento, do Evangelho, e sem isso você teria algo totalmente diferente e totalmente igual a todas as religiões que os homens criaram. Porque quando você começa com Era uma Vez, você tem uma história que não importa se ela aconteceu ou se ela não aconteceu. O que importa é ela gerar em nós uma inspiração para tirar o melhor de nós, para nós nos esforçarmos mais, para construirmos um mundo melhor, uma sociedade melhor, uma vida melhor, quem sabe uma família melhor, e subir escadas em direção a Deus, usando o nosso currículo, como nós vimos que as genealogias eram, ou seja, todos nós buscando nossa própria justiça. E muito do que é pregado, em vez de ser evangelho, é exatamente isso que se parece com todas as outras coisas. Então a pregação moralista, ela parte do princípio, mesmo quando ela acha que o homem é pecador e precisa de Deus para dar a ignição inicial, impotentes que precisam ser resgatados, ela vê isso numa dimensão muito menor, e ela acha que agora os filhos de Deus são só gente decente, os cristãos, não é? Nominalmente, são só gente decente que precisa de bons exemplos, exortações e instruções. Então as pessoas recebem doses cavalares de
exemplos, exortações, de tal maneira que todo o Velho Testamento é transformado em bons exemplos a serem imitados, e você perde totalmente a história da palavra de Deus, e nós achamos que os incrédulos precisam ser salvos, mas os crentes precisam ser incentivados com esses bons exemplos, e cada vez mais galgar coisas diante de Deus pelo que eles fazem, não compreendendo tudo aquilo que o Evangelho começa, continua e faz. Então nós vimos que a vida mudada é o resultado de você ser salvo, mas não é a base da nossa salvação, nem a nossa salvação, é só o resultado. A base da salvação é a perfeita, e o perfeito sacrifício de Cristo, a perfeição da vida dele apresentada em nosso lugar, porque a lei de Deus, das quais as pessoas querem voltar e voltar, exige nada menos do que a perfeita conformidade àquilo que Deus é. Toda coisa fora isso recebe a punição final de Deus. Então, antes da reforma, a igreja medieval fazia essa interpretação alegórica das Escrituras, como é tão comum hoje. Cada evento, uma alegoria para nos estimular a sermos desafiados a ser como aquela pessoa, ou vermos aqueles elementos como a muralha de Jericó, como alguma coisa na nossa vida que precisa ser derrubada, ou seja, uma visão alegórica para nos estimular, para nos desafiar, para nos fazer focar o melhor de nós, visando determinadas coisas. E isso, com o literalismo profético, fez a igreja da nossa geração perder todos os ganhos, eu diria, hermenêuticos, ou seja, que nos faz compreender a verdade da palavra de Deus vindo na reforma. E tudo foi perdido, e nós voltamos àquela visão medieval da Bíblia e da história da palavra de Deus, que não é a nossa história, nem um monte de contos para nos estimular, mas apontando para algo fora de nós, que foi feito no tempo, na história. Por isso começa com uma genealogia, mas tudo à nossa volta impulsiona a gente a se voltar para dentro. Como eu disse, a leitura devocional breve é buscar uma bênção para acertar o nosso interior. Nós queremos ter um dia de paz, estamos com uma certa agonia, com uma certa aflição, com uma certa tristeza, com uma certa coisa, e nós achamos que precisamos de frases bonitas. Podia ser outra coisa, né? Inspiradora, e nós vamos assim para a palavra de Deus e lemos alguma coisa que nos inspire, quem sabe um salmo, uma história, e nós queremos corrigir nossos problemas interiores, assim, quando na verdade a palavra de Deus está fazendo nós sairmos de nós mesmos por uma história infinitamente maior que a nossa história. E ao nos enchermos dessa história que está fora de nós somos cheios dessa alegria indizível que não tem nenhuma relação com todas as coisas que estão acontecendo conosco, por isso não pode ser afetado por ela. Então nós somos chamados para fora de nós, para o nosso Redentor na história, no tempo, no que ele fez. E nós vimos que uma dieta regular, que é o que muitas pessoas que estão tentando escapar de todas as falsificações da nossa geração, mas uma dieta regular de pregação oralista, ministério de jovens, como os jovens vão encontrar as dicas e as direções simplesmente para serem melhor, escola dominical, leitura devocional, tem produzido igreja lotadas de pelagianos praticantes, de homens que acreditam que realmente eles precisam de boa instrução e bons direcionamentos para que eles mesmos se inspirem com essas coisas e avancem. Nós acabamos de cantar um hino que para o Calvário olharei. Esse é o caminho do início ao fim
da jornada. Hoje à noite nós vamos celebrar a Santa Ceia. Você vê, o que a Bíblia diz que nós devemos lembrar cada culto, não é as nossas capacidades, ser inspirados, nós devemos lembrar do Calvário, lembrar do corpo, lembrar do sangue, e o ponto central da virada do pensamento evangélico, protestante, enfim, na Reforma, sobre os fatos objetivos do Evangelho na história, em contrapartida à ênfase medieval na vida interior. Então, era uma vez, e não genealogia era o que dominava e o que domina hoje a nossa geração. Então, quanto menos você está cheio do Evangelho, do que foi feito fora de você e de mim, e quanto mais nós ouvimos fazer mais, ser mais alguma coisa, o que acontece é que é pedido de nós que cada vez mais nós sejamos o salvador da nossa sociedade, da nossa vida, dos nossos relacionamentos, da nossa cultura, de nós mesmos, e nós ouvimos mais, fazer mais, ser mais intenso, ser mais profundo, ser mais um monte de coisa. E o que acontece? O que acontece é que nós vamos ficando cada vez mais debilitados. Esse tipo de coisa só gera duas coisas no homem: ou ele fica orgulhoso e acha que realmente a quantidade de horas que ele orou, a quantidade de tempo que ele leu a Bíblia, fez ele alguém mais aceitável diante de Deus, quando na verdade isso não poderia de fato fazer um homem estar mais próximo de Deus do que um demônio, não é? Sem aquilo que Cristo fez e que nos levou até o Pai. Ou então ele vai aos poucos, ao perceber, não é, que sem a comunhão de Deus no Evangelho, você sempre vai estar se auto-enganando, sem o poder, porque a lei não tem nenhum poder para criar em nós os desejos que nós devemos ter, amar o que nós devemos amar, constranger os nossos corações. Então o que acontece é que nós vamos ficando cada vez mais fracos, e quanto mais fracos, mais nós ouvimos que nós temos que fazer mais, orar mais, fazer mais. O que acontece é que nós vamos ficando cada vez mais debilitados, porque nós não estamos nos enchendo de um grande banquete sobre Deus, os seus feitos, e ao mesmo tempo que não nos dão comida, exigem de nós um trabalho mais árduo, mais duro, e o que acontece, como nós vimos, é que nós vamos ficando como num campo de concentração, onde faz a gente trabalhar muito, mas termos cada vez menos alimento, e passamos fome, enquanto trabalhamos mais, fazemos mais, até que estejamos totalmente esgotados. E quando nós estamos nos sentindo assim, estamos nos sentindo melhores do que os outros, mas não por causa de Cristo, por causa das coisas que nós mesmos fizemos. Nós não conseguimos sair de nós mesmos nunca, e ficamos sempre no mesmo lugar. Então hoje eu queria encerrar isso avançando para um outro passo. Então, o Evangelho, genealogia e era uma vez. Se fosse era uma vez, era só bons conselhos, se esforçar mais. Como nós vimos, as últimas palavras de Buda foram: esforce cada vez mais, se esforcem cada vez mais. É isso que todas as religiões que o homem criou têm para dizer: façam mais, mais. Infelizmente, grande parte das pregações sobre ser santo é exatamente a mesma coisa que Buda. Já as últimas palavras de Cristo foram quais? Está terminado. Em vez de falar assim: faça mais, eu fiz uma coisa, agora vocês precisam caminhar o restante, vocês precisam fazer mais, senão tudo vai desmoronar. Ele diz: acabou. Buda diz: esforça-se mais. Por quê? Porque era uma vez. Então as histórias de Buda, como nós dissemos, elas funcionam, quer elas tenham existido ou não. Já o Cristo nasceu no mundo,
viveu uma vida perfeita, morreu numa cruz, ressuscitou e está à direita do Pai. Se isso não é verdade, de tal maneira que o apóstolo Paulo, por exemplo, dizendo aos coríntios que começaram a pensar que mortos não ressuscitavam, ele disse: se mortos não ressuscitam, Cristo não ressuscitou. Se ele não ressuscitou, nossa fé é vã, é fútil. Não há nenhum esforço que você fizer, nada que você viver, você é um cara infeliz. Se na história ele não fez aquilo por nós, então nós somos totalmente miseráveis. Tudo em nós é futilidade. Cada vez que alguém diz para você se esforçar mais, está perdendo o seu tempo. Nós estamos perdendo nosso tempo, nós vivemos para a vida e viver a vida. Se ele não ressuscitou dos mortos, você vê uma história, é um evangelho, é uma boa notícia, é algo que acontece fora de nós. Então, uma das coisas mais importantes sobre Jesus em Mateus e Lucas é que os dois livros começam com uma genealogia: a história do nascimento, da vida, da morte, da ressurreição de Cristo. Só isso importa. Muitos anos atrás, num caminho de Edison em Oxford, dois homens estavam caminhando juntos, dois homens que são célebres agora, né? Mas um era um cristão e um era um ateu, e os dois gostavam de histórias de fantasia, né? de contos de fada, essas coisas. E eles estavam à margem do rio, um caminho que por acaso hoje é exatamente igual era naqueles dias, né, 1930 e pouco, porque ainda é de terra, ainda é igual, né, ao longo do rio Cherwell. E eles estavam falando a respeito de histórias de fadas, antigas lendas, mitos e todas aquelas coisas maravilhosas que povoam o imaginário humano. Eles estavam falando sobre o quanto elas eram diferentes da ficção realista, não é? Que também está na nossa literatura. Então, as histórias antigas representariam coisas maravilhosas, como tudo que nós temos que usar a nossa imaginação. Infelizmente, cristão tem um problema enorme com imaginação, porque a imaginação é um dos grandes dons que Deus nos deu. Assim que você vai ver cristão falando um monte de bobagem sobre imaginação. Por exemplo, você tem uma história que uma boneca de pano fala. Você tem que ter imaginação. As crianças têm imaginação. A Emília fala. Mas vai aparecer um cristão idiota dizendo: boneca não fala. Isso é coisa do diabo. Você não tem imaginação. Mas a imaginação é um dos grandes dons de Deus para nós. Então, essas antigas histórias representam coisas maravilhosas, como sair do tempo. Ninguém sai do tempo, mas nessas histórias, volta e meia alguém sai do tempo, viaja no tempo, volta no tempo, vai para frente no tempo. Eles podem fugir da morte, voltar da morte, fazer essas coisas que são totalmente contrárias àquilo que a gente experimenta. E eles falam com seres racionais não humanos. Eu e vocês não falamos com seres racionais não humanos, mas a gente vê assim na fantasia, o cara conversando com um burro, com um ursinho Pooh, enfim, nós achamos isso incrível, né? Como seria você falar com um ser racional que não fosse humano, que você pudesse conversar com um ser que é racional, ou seja, tem como conversar contigo, mas que não é humano? Ou então um amor que não conhece separação. Todos os nossos amores no mundo conhecem separação. As relações de amor sempre acabam. Todo casamento acaba, assim, não deve acabar como ele tem acabado, mas fatalmente eles acabam. Ou o marido enterra a esposa, ou a esposa enterra o marido, mas é impossível os amores no mundo não acabar. Então nós gostamos dessas histórias em que o amor não acaba nunca, eles continuam. Então sempre no final o mal é vencido, há um triunfo do bem sobre o mal, assim. E por isso nós encontramos essas histórias imortais no imaginário de todos nós. Nós gostamos dela. A questão é que essas histórias não são
não são fatos, elas nunca acontecem no nosso mundo, apesar do nosso coração amar essas histórias no mundo factual, empírico, no aqui, no agora. Nenhuma dessas coisas é verdadeira. Nós não viajamos no tempo, nós não vencemos a morte, nós não falamos com seres não humanos que sejam racionais. Você não pode ter um amor que dure sem parar. Toda pessoa que você ama será tirada de você de alguma forma. Todo mundo factual, não há seres pessoais e racionais não humanos. E o bem nunca triunfa sobre o mal aqui. Você vai ver uma mistura, às vezes coisas boas vão vencer, mas o mal não é a nossa história de que o fim de cada história é o bem triunfando sobre o mal. Nós vemos o mal em tantas vezes se sobrepondo ao que é bom. O mais forte, mesmo que mal, ganha a guerra. Nunca acontece de o fraquinho, só porque ele é fraco e bom, bater no fortão malvado. Você vê que o malvado, o fortão, tem força e esmaga. É o mundo que nós vivemos. Mas nós continuamos lendo histórias assim. É sobre isso que eles estavam conversando no Caminho de Edson. J.R. Tolkien e C.S. Lewis. C.S. Lewis era ateu e Tolkien estava falando, eles conversando sobre essa coisa comum, antes de eles se tornarem esses escritores tão famosos, principalmente nesse mundo de fantasia e como também fora dele. E é por isso que a gente continua lendo, é por isso que as novas histórias vêm com outros enredos, não é? Totalmente diferentes, como Harry Potter agora, há poucos anos, e agora a continuação, né? Animais mágicos e fantásticos, de onde eles habitam. Esse livro vende, eles fazem sucesso porque eles falam sobre essas coisas. E é sobre isso que Tolkien e C.S. Lewis estavam conversando. Escapar da morte, sair do tempo, falar com seres racionais não humanos, amar sem jamais se separar, o bem, vencer o mal, é o que nós queremos ver retratados. Mas todos nós sabemos que não é verdade. Todos nós sabemos que nenhuma dessas coisas fazem parte da nossa vida, vai fazer parte da vida dos nossos filhos. Nós sabemos disso. Parece que essas são realidades que, mesmo que não sejam verdadeiras, nossos corações dizem, elas tinham que ser verdadeiras. Tinha que ter um amor que vencesse a morte. Seria maravilhoso poder falar com seres racionais, não humanos. Seria maravilhoso o bem finalmente vencer totalmente o mal. Então Tolkien e o seu amigo ateu C.S. Lewis, ateu na época, né, estavam falando sobre isso, sobre coisas como a Bela e a Fera. Não é factualmente verdade a história, mas não seria maravilhoso que alguém que tivesse uma natureza totalmente feroz, uma natureza totalmente bestial, fosse curado por um amor? Não seria maravilhoso se realmente houvesse um amor igual o da Bela pela fera, que curasse a fera, que transformasse a natureza dela de fera em um outro tipo de natureza? É sobre isso que eles falavam. A Bela adormecida. Não seria maravilhoso se alguém realmente pudesse tocar com amor em alguém morto e essa pessoa vivesse, e essa pessoa levantasse, e essa pessoa começasse a experimentar o mundo, sabe, de novo? E se houvesse um herói que pudesse realmente nos despertar dos braços da morte e nos tirar de lá, e não seria verdadeiro, que seria maravilhoso se todas essas coisas que estão no nosso imaginário fossem factuais. E nós lemos e somos movidos por essas histórias, elas tocam em nós, e nós voltamos ao mundo factual. E naquele dia, conversando com Tolkien, C.S. Lewis disse: olha, eu amo os antigos mitos, na verdade eu estudo eles, não é? Ele era uma das especialidades dele. Eu amo os mitos, eu amo as lendas, eu amo as histórias. Mas ele disse a Tolkien assim, e Tolkien escreveu mais tarde, mas os mitos, Tolkien, são mentiras. Embora exalados docemente, fazendo eco em nossos corações,
e desejos mais profundos, eles são mentiras. Mentiras maravilhosas, mas são mentiras. E Tolkien respondeu ele assim: não, eles não são todas mentiras. Pense nessa história, Tolkien disse. Um homem de uma aldeia obscura, um João Ninguém, é encontrado por ter um poder que nunca ninguém viu existir no mundo. Um poder que vence e resiste todo mal. Ele está levantando pessoas da morte. E ele está silenciando tempestades. Ele está alimentando multidões. E todas as coisas malignas não têm nenhum poder contra ele. Ele está amando aquelas pessoas que merecem nada mais do que desprezo. Ele realmente está fazendo a diferença. Então, no meio dessa diferença que ele está fazendo, nessas coisas grandes, ele é traído, ele morre e toda a esperança acaba. Há aquela parte da história em que parece que a escuridão caiu, venceu. Mas espere, Tolkien diz, ele milagrosamente é levantado dos mortos. Como isso soa, C.S. Lewis? E Tolkien diz, parece que uma dessas histórias incríveis, uma só, de todas essas histórias incríveis que nós amamos, é verdade. Uma única história. Então o argumento é que essa história é diferente. Por quê? Porque essa única história que contém todos esses elementos, que não começa com era uma vez. É a única história de todas essas histórias. Nós estamos falando sobre a Bela e a Fera, sobre a Bela Adormecida, mas de todas essas histórias, a única história que não começa com era uma vez, essa história ela começa com uma genealogia. Ela começa no tempo. Essa aldeia tem um nome. Ela estava sendo governada num tempo, na história dos homens. Então Tolkien disse assim: Jesus não é mais uma história apontando para essa realidade subjacente. Ou seja, ele não é o era uma vez para nos inspirar coisas melhores, mas todos aqueles elementos daquelas histórias são realidade. Mas Jesus Cristo é a última realidade que todas essas histórias apontavam. Na verdade, Jesus Cristo é a última realidade de Deus, tornando-se um fato na história, entrando no mundo real. Jesus Cristo é o ideal, tornando-se real. Aquele ideal de o bem vencer o mal, da morte ser vencida, de um amor que nunca é destruído, o amor da Bela que cura a fera, do beijo que levanta da morte. Então, é um fato, entrando no mundo real. Jesus Cristo é o ideal, tornando-se real e começando a transformar a realidade à nossa volta na semelhança de Deus. E que todos os outros mundos, ele diz, são juntados, e nós, cristãos, vimos pela primeira vez o ideal romper o mundo real. O ideal que só podia ter nas nossas histórias, nas nossas imaginações. A laje, o muro, o concreto que separava o ideal do mundo que nunca é ideal, foi rompida um dia. Foi rompida. E agora Cristo, nosso grande capitão, abriu essa fenda e perfurou um buraco nas paredes impiedosas do mundo e entrou nele. E o que significa é que a realidade subjacente tornou-se um fato. Todos aqueles ideais do era uma vez se tornaram um fato na genealogia, é o que ele está dizendo. De certa forma, ele é o príncipe belo que beija a Bela adormecida morta. Não é assim que Efésios 2 começa? Estando nós mortos em nossos delitos e pecados, ele nos deu vida juntamente com Cristo. Então, ele é o amor que pode tirar você as suas feições bestiais, sua natureza. Nós não nascemos filhos da ira, todos nós. O que nos curou dessa bestialidade, dessa coisa que transformou a humanidade numa natureza demoníaca? Então, foi ele, foi essa beleza, foi esse amor,
Foi esse, nele, o Pai nos amou antes da fundação do mundo. Ele é o cavaleiro, Tolkien disse, que mata o dragão. Ele é o herói que destrói o mal, que vence o mal. Ele é o único que faz todas essas coisas. Não seria mais história, não seria mais contos de fada. Aqueles contos de fada que todos nós sabíamos que não era verdade, mas pensávamos, como seria maravilhoso se fosse. Se em vez de ser era uma vez, fosse história, fosse genealogia, fosse sangue, fosse carne, fosse alguém andando aqui. E Tolkien diz para C.S. Lewis, essa é a reivindicação do cristianismo. Isso não era uma vez. Isso não começa assim, isso em Mateus e Lucas, começa no tempo. Jesus Cristo veio desse mundo eterno, desse mundo sobrenatural. Não é assim que é a nossa imaginação. Alguém que vem de outro mundo, alguém que tem outros poderes, alguém que tem poderes que nós não conhecemos, que nós não temos, alguém que rompe a distância infinita entre esses outros mundos e o nosso mundo. Então, nossas cabeças sempre souberam, ele diz, como um eco do paraíso, como um eco assim daquilo que Deus colocou em nós, sempre souberam que existe um bem que vence todo mal, uma vida que vence a morte. Mas isso para nós era só no mundo da fantasia, tudo à nossa volta gera o contrário. Mas nós nunca poderíamos imaginar um mundo assim. Depois C.S. Lewis diz, se tudo no mundo fosse escuridão, você nunca ia ansiar e dizer, a escuridão é horrível, seria mais bonito se não fosse escuro. Então, os nossos corações tinham esses ecos, assim. Então, no Natal, ele perfurou um buraco entre o ideal e o real. Nós vivíamos no real, e o ideal vivia na nossa imaginação, vivia no era uma vez. Viviam nas nossas histórias que só podiam nos dar inspiração, e naqueles instantes que estão nos dando inspiração, nos fazendo nos sentir bem. Por isso, uma outra história, e outras histórias eram sendo criadas para nós nos sentirmos assim. Mas agora o eterno entrou no temporal, entrou no nosso mundo. Isso significa que isso significa que o que Mateus está fazendo, o que Lucas está fazendo, o que o Espírito está fazendo, o que eles estão dizendo é que realmente, para falar a linguagem dos contos de fada, havia um feiticeiro maligno nesse mundo que colocou todo mundo sobre um encantamento. Não é assim que Paulo diz em 2 Coríntios 4, porque o Deus desse século cegou o coração dos incrédulos para que eles não vejam o resplendor da glória de Deus. Ou seja, um encantamento, todo mundo cego para a realidade à sua volta, a realidade que enche todo o universo da glória de Deus, da beleza de Deus. E há um nobre príncipe que quebrou o encantamento. O pastor Paulo diz, mas sobre nós ele disse, haja luz, como ele disse no princípio, e nós vimos a glória de Deus na face de Cristo. Então, há um amor agora do qual nós nunca seremos separados. O que vai nos separar do amor de Cristo? Não era esse o ideal? Não era esse o ideal do nosso imaginário, um amor que nunca seria quebrado, separado pela morte. Agora e de fato nós veremos algum dia e venceremos a morte. Então esse mundo agora que é apenas vermelho em dentes e garra, algum dia, como diz Salmo 65, 13, 96, 11, 13, as árvores vão dançar de alegria. A Bíblia diz que quando os filhos de Deus se manifestarem, toda a criação que geme será liberta do seu cativeiro, todo o encanto da maldição que está sobre o mundo será quebrado para sempre, do ponto de vista prático, já que ele foi quebrado para nós. Então, dito de outra forma, mesmo que os contos de fada não sejam factualmente verdadeiros, a verdade de Jesus significa que em todas essas histórias que nós amamos não são escapismo, É sobre isso que os 12 estavam conversando naquele dia no caminho de Edison. Em certo sentido, tudo vai se tornar realidade. Então, se você realmente se Cristo é a realidade final em sua vida, então você não tem dificuldade. Quando uma criança pergunta a nós, quando ela lê um livro, eu queria que houvesse um príncipe que nos salvasse do dragão.
Ou eu queria que houvesse um ser de outro lugar, que não fosse simplesmente o mundo, com poderes para vencer todos os males aqui. Eu gostaria que pudéssemos viver para sempre. Não seria maravilhoso vivermos para sempre? Nós podemos dizer, nós vamos. Nada disso é apenas uma história. O Era Uma Vez, todas essas coisas agora estão baseadas numa genealogia, no tempo. Então, uma cena no filme Hulk, do Spielberg, que na verdade é a história do Capitão Gancho, um pouco diferente, já que Peter Pan, que é uma criança que nunca queria ficar adulto, fica, não é? E Robbie Williams é que faz, e não só Peter Pan fica adulto, mas como ele perde a memória. Então ele não lembra da história dele mesmo. Mas a Wendy, que cresceu também, não é? E já é uma senhora, é a Meg Smith, que ficou mais conhecida, a atriz agora como Minerva McGonagall do Harry Potter, né? Enfim, é uma senhora velhinha, mas que ainda está fazendo um monte de coisas aí. Ela conta as histórias para os filhos do Peter Pan adulto, e ele acha as histórias incríveis. E há um momento no filme que ele ri das histórias lá com as crianças, e ela diz assim para ele: mas Peter, as histórias são verdadeiras. Ele não lembra mais, mas ela diz: as histórias são verdadeiras, não são histórias, não são contos. Então, se o Natal se a realidade é o Natal, significa que a raça humana tem uma amnésia assim, né? E nada é escapismo agora, porque o que era uma vez, o que era ideal, se transformou no real, se transformou em genealogia. E o Evangelho é uma história que significa que todas as histórias serão comprovadas, todas as histórias que só podiam estar na nossa imaginação serão comprovadas verdadeiras no fim. Isso realmente aconteceu. Então ouça com atenção: se ele nasceu numa manjedoura verdadeira há 2000 e poucos anos atrás, se ressuscitou dos mortos, se nós não temos um Era Uma Vez, como grande parte daquilo que é pregado por ser lei e não evangelho tem sido mesmo na igreja, nós não temos a morte de Buda dizendo se esforce cada vez mais, né? Nós temos Cristo dizendo está consumado. Então vai haver um tempo em que nós vamos escapar da morte para sempre. Então vai haver um tempo que os seus relacionamentos de amor, não só com Ele, mas com todos aqueles que Ele te deu, vão ser para sempre também. Como nas histórias, você vai se comunicar com seres não humanos pessoais. Não é tão incrível nas histórias que as pessoas conversem com seres que não são humanos, mas que são racionais. Então você vai se comunicar com criaturas que você jamais poderia imaginar existir. Anjos, querubins, serafins, não são homens, não são seres humanos, não participaram da nossa história, são de outro mundo, são totalmente diferentes de nós, mas racionais, conhecendo o mesmo Deus. Você podia achar que era incrível conversar com um ser de outro planeta, assim, numa história de imaginação, mas você vai conversar com seres incríveis que não são humanos, que são racionais, que estão cativos ao mesmo amor, e o bem vai triunfar sobre o mal finalmente. Então, o que nós desejamos no imaginário, que encanta tanto, que não é factual, se torna factual em Cristo. Então você vê, porque a história de Cristo não é o Era Uma Vez. Todas as histórias que começam com Era Uma Vez tem um outro colorido para nós. Tudo que parece bom demais, como C.S. Lewis respondeu naquele dia para Tolkien, mas não é factual. Nosso mundo não é assim, né? Não tem uma bela que cura a fera, não tem o príncipe que cura alguém da morte, não tem alguém que mata o dragão, e não tem alguém que vence a morte, e não tem seres humanos que conversam com seres não humanos, mas racionais. Tudo isso vai ser verdade.
Tudo isso por causa dessa genealogia. Tudo isso porque essa é a única história entre todas em que não começa com era uma vez, mas transforma aquele mundo do era uma vez em realidade. Isso não tem nada a ver com a nossa história, mas com essa história, com essa genealogia. Foi isso que Tolkien conversou com C.S. Lewis naquele dia, e foi o caminho pelo qual C.S. Lewis acabou saindo do ateísmo para se tornar alguém que se alegra naquilo que Deus é para nós em Cristo. Há tanto que nós podemos falar a respeito disso, mas eu quero ir para o final dessa genealogia, já que, como eu disse, é a terceira vez que nós estamos falando sobre ela, e eu ia falar num domingo só, e eu quero falar sobre a parte final, nesses minutos finais. Finalmente nós aprendemos com a genealogia de Jesus, que Jesus é o descanso final, que ele é o descanso de todas as coisas em nossas vidas. No final da genealogia de Mateus, Mateus faz uma grande divisão de gerações. Ele diz assim no versículo 17: houve 14 gerações de Abraão até Davi, 14 gerações de Davi até o exílio, e 14 gerações do exílio na Babilônia até Cristo. Assim, se você vê aqui, há 6 setes, não é? 14 gerações, 14 gerações, 14 gerações, 6 setes de gerações, e isso faz Cristo ser o começo do 7º sete, ou seja, a última geração. O que é isso? Por que isso está aqui? Na Bíblia, o número 7 é altamente significativo, né? Como em Gênesis, diz que Deus descansou do seu trabalho no 7º dia. E o dia do sábado é um dia entre 7, e por isso ele foi colocado como dia de repouso. Tudo isso estava apontando para um lugar. Quando Deus criou o mundo em 7 dias em 6 dias, e o 7º foi descanso, estávamos apontando, como nós já dissemos exaustivamente, a Bíblia é sobre Cristo. Tudo que o Pai fez desde toda a eternidade era para apontar para Cristo. Não há nada na Bíblia, no Velho Testamento, que não aponte para Cristo e que não seja concreto em Cristo no Novo Testamento. Então, o dia do sábado é o 7º, é o dia de repouso. No entanto, esse simbolismo do 7 e do sábado, ele vai além. Na lei mosaica, a cada 7 anos, o fazendeiro devia... É engraçado as pessoas que, em vez de olhar para aquilo que a verdade aponta, ficar com a coisa em si, é como se você, em vez de ir para a praia tal, você chegasse até a placa que aponta para a praia e resolvesse colocar a tua barraquinha ali, comprar um sorvete ali e ficar ali. Então, aqui, o sábado está sempre apontando o 7, sempre apontando para o descanso final. Então, mesmo aquelas pessoas que não conseguem enxergar para onde as placas apontam, elas nunca fizeram o que a Bíblia diz. A cada 7 anos, a terra tinha que descansar. Não é só a cada 7 dias o homem descansava, mas a cada 7 anos você plantava na terra. Deus diz, mas no 7º ano não planta, a terra descansa. Então, de 7 em 7 dias você descansa, de 7 em 7 anos a terra descansa. E finalmente, Levíticos 25 nos diz que o último período, o último ano do 7º período de 7 anos seria o ano 49, não é? Seria o ano do jubileu. Então seriam vários períodos de 7 anos, e no 7º período, a cada 49 anos, aquele ano seria o ano do jubileu. Então você vê 7 dias, de 7 em 7 anos, e esse juntamento de 7 anos, 7 anos, 7 anos, 7 anos, quando chegasse no 7º, então você teria o ano do jubileu. Naquele ano do jubileu, isso nunca aconteceu, nem em Israel, eles nunca cumpriram isso. Isso nunca foi praticado, mas essa estava na lei, para apontar para algo final. Então, no ano do jubileu, todos os escravos deveriam ser libertos, todo mundo. Ou seja, a escravidão sempre nesse ano devia todo mundo libertar os seus escravos. Todas as dívidas teriam que acabar, não importava quanto fosse a dívida.
No ano do jubileu, todas as dívidas zeravam. O cara mais endividado zerava. As terras que ele deu para pagar as suas dívidas seriam devolvidas a ele. Você vê, tudo voltaria a um equilíbrio perfeito. Então, durante anos, aqueles anos, você teve dívidas, você teve que vender terras, você me pagou com terras, eu adquiri escravos, ou eu fui... Porque era uma época que você podia trocar dívida por escravidão até pagar a dívida, mas quando chegasse o ano do jubileu, tudo isso era zerado, tudo isso acabava, todas essas aflições e agonias. E então o sétimo do 7 seria o sábado dos sábados, assim. Então de 7 em 7 anos a terra descansava, mas no sétimo período de 7, então você tinha o jubileu. Foi era uma antecipação do descanso final, quando nenhuma escravidão mais haveria, quando não haveria nenhuma dívida, quando não haveria nenhuma dessas aflições e agonias, tudo seria renovado, como está em Romanos 8, 18 a 23, Hebreus 4, de 1 a 11. O que Mateus está dizendo é que esse descanso virá através de Cristo finalmente, em todos aqueles que estão nele. Por isso ele faz esses 6 setes para Jesus ser o 7. Então 14 gerações, 14 gerações, 14 gerações, ou seja, 6 pares de 7, e aí vem o 7º, é Cristo. Ele quis botar isso no final para nos mostrar que Jesus é o jubileu. Jesus é o descanso final. É por isso que Jesus não diz na cruz, esforça-se mais, mas está consumado, está consumado. Todo o plano eterno de Deus, todos os eleitos, toda a restauração do mundo, o fim da maldição, está decretado, foi feito. Eu sou o descanso. É para isso que todas essas coisas apontavam. Então você entende que Jesus Cristo não nasceu como nós. Onde estava Josemar antes de 69? Ele não estava em lugar nenhum, ele não existia. Jesus, o que aconteceu há 2000 e poucos anos atrás, é que ele entrou no espaço e no tempo, mas ele sempre existiu, durante toda a eternidade. Então ele entrou para realizar a história, para que a prostituta e o rei sentassem juntos à sua mesa, como nós vimos, Davi e Raabe, não é? Todos eles podendo estar ali tão somente por causa daquilo que ele fez. E se você foi levado por Deus, chamado por Deus eficazmente a Cristo, você começa a experimentar esse descanso agora. É por isso que ele disse: minha paz vos dou. É por isso que é totalmente contraditório falar da salvação de Deus, que deixa um homem em desespero, igual um homem sem Deus, tão desesperado que ele vê que a única solução da vida dele é dar um tiro na cabeça. É contraditório com tudo que Cristo é, com todos os seus títulos, com tudo que ele veio fazer. A graça de Deus é um poder. Ela não é só uma declaração. Um homem justificado não é simplesmente alguém que Deus disse assim: agora tua dívida não é contada mais. Porque se a justificação fosse só isso, ela é muito impotente diante daquilo que o pecado é. Porque o pecado não é só uma declaração: faça isso, faça aquilo ruim, faça aquela outra coisa ruim. O pecado não é isso. O pecado é um poder em nós. O pecado reina no homem. O pecado não são sugestões nem declarações. O pecado é um poder. A única maneira de ligar, só existe 2 poderes operando nesse mundo, 2 poderes operando no mundo: o poder do pecado e o poder da graça de Deus. Não existe outro poder. Todo o resto acontece por causa desses poderes. Uma declaração de que eu estou livre da minha culpa não me livra em nada do poder do pecado. Por isso a justificação, apesar de ser algo fundamental e um pilar central na nossa salvação, ela não é a nossa salvação. Não é? Porque na verdade Deus tinha que quebrar o poder que nos oprimia, que nos dominava. É por isso que o apóstolo Paulo diz: porque vocês não estão mais debaixo do pecado, mas debaixo da graça, o pecado não terá mais domínio sobre vós. Quem tem domínio? Quem tem poder. Por que Maduro está fazendo essa desgraça na Venezuela? Porque ele tem o poder, porque ele tem um exército, que está massacrando as pessoas. Ele tem um poder sobre eles. Como é a única maneira de livrar aquelas pessoas?
é eu ir lá, não vai adiantar nada. Eu não tenho poder, não tenho, tem que ser alguém que tenha mais poder para dominar sobre aquele mal. A graça não é só uma declaração, não é só uma boa vontade de Deus, não é só um por mim vocês estão perdoados. Se fosse só isso, ela não tinha como se opor ao pecado. Quando a Bíblia diz que onde o pecado abundou e reinou, ele dominou, a graça superabundou, o que ele está dizendo é que o poder da graça de Deus é infinitamente maior do que o poder do pecado. Então o pecado não tem mais domínio sobre vós, porque vocês estão debaixo da graça, não debaixo da lei. A lei colocava vocês debaixo da maldição. Ela falava faz, mas era como se eu falasse para um chinês ou um norte-coreano agora: não obedeça o governo de vocês, mas o cara me massacra. É um poder. A graça de Deus é um poder, Então você começa a experimentar o descanso, ele começa a ser a sua paz. Ele é o poder que opera em você, ele quebra os grilhões. Você não escapou desse poder do pecado. A Bíblia diz, ele nos tirou do império das trevas. O império é um poder que domina. O que é um império? A Bíblia nunca diz que Deus tem um império, porque império é você ir dominando outros povos com o seu poder, e oprimindo e subjugando. Todos nós fazemos parte desse império. Assim é o Império Romano, vai se tornando cada vez maior, porque cada vez vai vencendo mais, estendendo o seu domínio, e ninguém pode se defender dele. Então, ele nos tirou do império. Como é que alguém tira alguém do império? Alguém que seja mais poderoso, mais forte. Então, a graça é um poder. Em Jesus você deixa de provar a si mesmo, porque você sabe que realmente não importa no final das contas se você é a prostituta Raabe ou o rei Davi. Você sabe que o poder que é necessário para tirar Raabe do que ela é e colocá-la em comunhão perfeita com Deus é o mesmo poder que tem que fazer isso com Davi, ou os dois não tem nenhuma chance contra o poder que opera neles, apesar das pessoas poderem olhar os dois externamente e acharem que eles eram diferentes de muitas formas. Todos os currículos, toda a genealogia que servia como um currículo, o apóstolo Paulo diz, são um esterco. Eu não quero ter nenhuma justiça a não ser aquela que vem pela fé em Cristo. Tudo que você precisa é a graça de Deus, e você pode ter isso, e você tem isso no momento que Deus te chama. Você está longe de ser quem você vai ser, mesmo quando você já é um cristão maduro, santificado, que cresceu, você ainda está muito distante do que você vai ser. O apóstolo João velho diz assim: nós não sabemos ainda o que havemos de ser. Não sabemos, é tão distante, é tão longe, mas nós seremos quando nós vermos o príncipe, quando a gente vê face a face o rei. Então, depois de conhecê-lo, tudo em você quer viver sua vida para agradá-lo. É por isso que Paulo diz, o amor de Cristo nos constrange. É assim que nós somos santificados. Você vê, não é sendo levados de volta para a lei. Agora a lei, nós olhamos para ela como a expressão do caráter de Deus, mas nós nunca estamos andando por um caminho, porque a lei pode nos condenar. Nós estamos no Calvário, e esse amor infinito constrange nosso coração, e há um poder em nós, o poder que opera em nós. Você não precisa limpar sua vida para conhecer um Salvador, é o Salvador que limpa a sua vida. E isso traz o que? Descanso interior. Só quem tem um descanso interior vai ter o descanso final, queridos, que Cristo é. Se Jesus não é o nosso descanso agora, a ideia de que nós vamos ter Ele como descanso em algum dia, se agora o que nós temos é desespero e horror, nós estamos contradizendo tudo aquilo que a Bíblia diz sobre o príncipe da paz que nasceu nesse mundo. E também nós precisamos e desfrutamos de um descanso dos problemas desse mundo. Nós sentimos, antes de entendermos, que nós temos que controlar a história. E muitas pessoas colocam sobre a igreja esse peso, né? Nós temos que fazer funcionar as coisas corretamente. Mas isso não é só exaustivo, queridos. Isso é impossível. Nós não vamos consertar o nosso mundo. Nós não vamos fazer esse mundo um paraíso sem Deus. Essa coisa não existe. O Natal nos diz que, apesar das aparências, em contrário, Deus está no controle da história. Não é assim? Geração após geração, depois que ele prometeu a Abraão, parecia que não estava dando certo. Depois que ele prometeu a Davi, parecia que todos os reis eram cada vez piores, e chegou uma hora que nem tinha mais rei, como nós vimos no primeiro
domingo, mas essa genealogia mostra que apesar de tudo parecer estar dando errado, na verdade acontecendo ao contrário do que Deus disse, no momento certo, na plenitude dos tempos, Jesus nasceu no mundo. Então algum dia acontecerá da mesma forma como aquele foi o momento certo. Por que foi o momento certo? Nós não sabemos. Por que não foi antes? Por que não foi depois? Como também o momento certo está chegando, em que finalmente o ideal vai envolver todo o real à nossa volta, não só o nosso interior, mas todo o nosso mundo. E a criação que geme vai deixar de gemer. Então nosso descanso interno vem quando o Espírito nos lembra que essa salvação final, esse descanso final é Cristo. Não somos algo que nós vamos implementar no mundo. Não somos nós como salvadores. A igreja não é salvadora nem dela mesma. A igreja é a salva. E na verdade a igreja não salva o mundo. Deus salva a igreja no mundo. O mundo não tem salvação. O mundo está condenado. O mundo jaz no maligno. Deus nunca prometeu salvar este mundo. Ele vai salvar a igreja. E é assim que esse mundo vai ser salvo, no sentido de que a humanidade para sempre reinará. Como quando a gente diz assim, salvamos as baleias. Outro dia eu estava vendo agora uma chamada de que provavelmente vamos conseguir salvar os tigres. Os tigres vão ser salvos. Aí você pensa, todos os tigres não vai morrer? Os tigres não estão morrendo? Estão morrendo. O que estão dizendo é o seguinte: a espécie vai ser salva. Como a gente diz, salvem as baleias. Ninguém está dizendo para salvar todas as baleias, mas quando Deus salvou Noé, Ele salvou o mundo. Salvou o mundo. Porque se Noé também tivesse morrido junto com todo mundo, os homens tinham acabado. Mas em Noé o mundo foi salvo. Na igreja o mundo será salvo. Temos então uma poderosa esperança no futuro do que mero otimismo. Isso nos dá paz, porque isso nos enche de esperança. A Bíblia diz: justificado, pois, pela fé, temos paz com Deus. E nós nos gloriamos agora até nas tribulações. Por quê? Por causa da esperança que há em nós. Cristo em nós é a esperança da glória. Eu quero encerrar dizendo, outro dia eu estava pregando sobre esperança em Efésios, e eu disse, a esperança é o maior motivador do coração do homem, se ela for real. Se você tiver uma experiência real, realmente você vai ser como Paulo, que disse que as leves e momentâneas tribulações não podiam. E eu lembro que eu fiz uma comparação de duas pessoas que têm que trabalhar um ano inteiro numa mina de carvão escura. Como eles vão trabalhar? Eu estava dizendo, se você chegar para um e falar assim, olha, no final de um ano de trabalho na mina escura, suja, você vai ganhar 50 milhões de dólares. E para o outro você diz assim, olha, no final de um ano na mina escura, eu vou te dar 25 mil dólares. 25 mil dólares vai ser o salário por um ano de trabalho nesse lugar. Como é que essas pessoas vão trabalhar? O cara que vai ganhar 25 mil dólares, tu vai dar só para viver ali como um salário comum, já que é um salário anual. Ele vai trabalhar desanimado, ele vai levantar essa mina escura, essa mina horrível, e ele vai ver o outro do lado dele, lá na mina escura, assobiando, cantando. Vai pensar, esse cara é maluco, nós estamos na mina, por que ele está cantando? Por que ele está feliz? Por que ele está sem empolgação? Porque o cara que está na mina sabe que 50 milhões de dólares estão esperando ele no banco. Ele está lá no futuro, a mente dele está lá, ele está lá com 50 milhões de dólares no iate, nas ilhas do Caribe. Ele não importa se aquela mina é escura durante um ano. É isso que a Bíblia diz sobre essa alegria indizível e cheia de glória. Quando é real para você a esperança da glória, por causa daquilo que Cristo fez, é esse motor motivador que nos leva a ser constrangido e nos leva à santificação. A lei não pode produzir esses desejos. Então Jesus é o jubileu, é o rei do jubileu. É por isso que ele faz essa 14 gerações, e 14 gerações, e 14 gerações, até Jesus ser o 7 dos 7, seu jubileu, seu descanso final. Então, no Natal, o Era Uma Vez aconteceu na história. Foi a única vez que o Era Uma Vez se tornou genealogia. Ele invadiu o mundo, não é, o ideal, para salvar, como Salvador, não para nos ajudar a nos salvar, ou salvar o mundo. Essa é a razão porque nós somos salvos pela graça. Essa é a razão porque o Novo Testamento começa com genealogia. E o ponto 3 prova o ponto 2 daquilo que nós estudamos. É a razão pela qual a prostituta e o rei estão igualmente perdidos, mas porque eles foram igualmente amados, igualmente a eternidade deles está garantida.
Se Cristo fosse apenas era uma vez, uma inspiração, se nós tivéssemos apenas a lei e Ele como uma inspiração para nós seguirmos isso, um exemplo para nós, então você ia ter que amar a Deus perfeitamente, você ia ter que amar todo mundo perfeitamente, e mesmo assim você não ia poder apagar os pecados do passado. Então, se Ele fosse só um exemplo, o que nós íamos ouvir, esforços cada vez mais, e o desespero ia ser a nossa porção. Mas Ele ressuscitou dos mortos no tempo, e agora você é alguém que pode desfrutar o descanso final que Ele mesmo é agora, com a esperança viva e verdadeira de que Cristo em nós é a esperança da glória. E o Natal acabou com Era Uma Vez, não por dizer, é uma boa história, mas essas coisas não existem. O Natal acabou com Era Uma Vez, transformando Era Uma Vez numa genealogia. E nós exaltamos a deidade encarnada. O Verbo virou gente e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Nós vimos a sua plenitude, a sua glória como a glória do unigênito do Pai, e da sua plenitude nós recebemos graça sobre graça. Obrigado por esta manhã, Deus. Deus me amou, me escolheu, sim, em Jesus, me conheceu, me deu seu Espírito, me fez desfrutar Jesus. Não sei como expressar um tão grande amor por Deus. Aqui eu sim vou viver. Só Deus a mim vai satisfazer.